Oi, vim comentar então uma questão da prova da URGS, assistente em administração, aplicada pela FAURGS em fevereiro de 2023. Adicionando-se 6 números naturais distintos e maiores do que 1, obtém-se a soma S. Sobre o valor de S, considere as afirmações abaixo. As afirmações vão falar sobre somar números ímpares e pares. E o resultado da soma, como vai ser? O que a gente precisa entender? O que a gente tem que pensar nesses casos? Por exemplo, quando a gente soma um número ímpar com um número ímpar, isto vai resultar num número par. Por exemplo, 3 mais 5, 8. A soma de um número ímpar com um número par vai resultar sempre num número ímpar. Por exemplo, 3 mais 4, 7. Quando a gente soma dois números pares, então um número par somado com um número par resulta em número par. Então são feitas 3 afirmações. Na primeira delas, se forem adicionados 3 números ímpares e 3 números pares, então numa soma, a soma de 3 números ímpares vai resultar num número ímpar. E a soma de 3 números pares resulta num número par. Quando a gente soma número ímpar com o número par, essa soma S vai ser um número ímpar. Então, a soma de 3 números ímpares será ímpar. Por exemplo, 3 mais 5 mais 7. 3 mais 5, 8, mais 7, 15. Então, a soma de 3 números ímpares vai resultar num número ímpar. A soma de 3 números pares é um número par. Somando um número ímpar com um número par, a gente tem uma soma que é ímpar. E aqui dizia que a soma seria par. Então, essa 1 não é verdadeira. Essa 1 é falsa. Se forem adicionados 3 números ímpares, 3 números ímpares vai resultar em ímpar. E 3 números pares vai resultar num número par. A soma será ímpar, que foi exatamente o que a gente acabou de analisar na afirmação 1. Então, essa afirmação 2 ela é verdadeira. Agora, se forem adicionados 5 números ímpares, se eu faço uma soma com 5 números ímpares, o que vai acontecer? Ímpar, mais ímpar, mais ímpar. A cada 2 ímpares eu tenho um par, certo? Então, quando eu somo aqui ímpar com ímpar, isso resulta em par. Outra dupla aqui, ímpar com ímpar, vai resultar em par. Mas eu vou ter, então, par, par e um ímpar sozinho. Então, essa soma par com par vai ser par. O número ímpar aqui do final, essa soma fica sendo ímpar. Então, se forem somados 5 números ímpares, essa soma vai ser um número ímpar. Mais um número par vai resultar num número ímpar no final das contas. Então, essa afirmação aqui, ela é falsa. Sendo assim, qual é verdadeira? Quais afirmações são verdadeiras? Apenas a 2. A alternativa B, então, de bola, é a correta. Outra opção que você tem aqui é a seguinte. Para mostrar que uma afirmação é falsa, a gente pode dar um contra-exemplo, ou seja, um exemplo para contrariar a afirmação que foi feita. Então, o enunciado fala em 6 números naturais distintos e maiores do que 1. Então, 5 números ímpares diferentes. Então, por exemplo, 3, 5, 7, 9 e 11. A soma desses números, 9 mais 11, 20. 3 mais 7, 10, 30. 35, ó. A soma desses números dá 35. Agora eu vou somar com um número par. Mais um número par qualquer número natural par. Vou botar aqui um 4. 35 mais 4 dá 39. Então, somando 5 números ímpares com um número par, o resultado vai ser ímpar. O que dizia a afirmação 3? Dizia que a soma seria par. E a gente acabou de fazer um exemplo aqui, que a soma resultará em ímpar. Então, isso se chama de contra-exemplo, mostrar um exemplo que contraria aquela afirmação que foi dada. Então, uma outra forma de verificar que as afirmações são falsas seria essa, atribuir valores, satisfazendo, claro, a condição do enunciado, que diz que são 6 números naturais, distintos, diferentes entre si, e maiores do que 1. Tá? Então, satisfazendo essas condições do enunciado, a gente pode substituir valores ali para experimentar as afirmações.